Muitas pessoas têm a convicção de que utilizar uma lista de tarefas tende a ser eficiente para que elas consigam ter produtividade, gerencie o tempo delas de uma forma mais eficiente e assim, consequentemente, estejam indo em direção aos seus maiores objetivos. E, no meu ponto de vista, essa informação procede. A gente precisa realmente criar uma lista de tarefas para a gente poder concatenar nossas ideias, organizar nossos projetos e até horários e datas de possíveis compromissos e entrega de tarefas. Mas como criar uma lista de tarefas que seja eficiente para atingir esses resultados? É justamente sobre isso que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Como criar uma lista de tarefas, né? Onde que eu crio uma lista de tarefas? Por que ter uma lista de tarefas? Por onde que eu começo? Quando fazer? Então, sobre tudo isso que eu vou falar com você aqui hoje. Então, pegue um papel, pegue uma caneta, pegue um caderno, uma garrafa de água, porque está começando mais um episódio do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você os primeiros passos, exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. E o tema de hoje é lista de tarefas, ou mais especificamente, como criar uma lista de tarefas para você despertar o seu lado produtivo. Ou seja, como que a lista de tarefas vai te ajudar para que você consiga usar o tempo a seu favor. Lembrando que o lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E a lista de tarefas, sem sombra de dúvida, vai te ajudar para que você use o tempo a seu favor. Antes de mais nada, é importante antes de falar sobre como montar a lista, né? Por que a lista de tarefas ela é importante, por que eu considero uma lista de tarefas relevante. Vamos voltar um pouquinho no tempo, certo? Mais especificamente a 5 gerações anteriores às nossas. Mais especificamente eu estou falando da gestão do tempo, tá, gente? As gerações da gestão do tempo. E a primeira geração da gestão do tempo é a gestão do tempo 1.0, que se baseia basicamente, o foco dela era as listas, ou mais especificamente, as listas de tarefas. Foi um momento em que as pessoas começaram a utilizar bilhetes, papéis, onde elas faziam realmente anotação das tarefas que elas iam realizar, das atividades que elas iam realizar. E desde então, depois veio a gestão do tempo 2.0, a 3.0, a 4.0 e a gestão do tempo em que nós estamos nos dias atuais. Inclusive, a gente vai fazer um episódio dedicado somente às 5 gerações da gestão do tempo, tá ok? Mas essa geração, que foi a gestão do tempo 1.0, lista de tarefas, essa informação procede até hoje, gente. E eu considero que uma lista de tarefas, sem sombra de dúvida, é um fundamento. É algo essencial para a pessoa que quer gerenciar o tempo dela de uma forma mais eficiente. Ou seja, a lista de tarefas ela é algo que venceu o teste do tempo. Ela começou há vários e vários anos atrás, várias décadas atrás, e mesmo assim as pessoas ainda utilizam a lista de tarefas, e hoje eu vou compartilhar com você como é que você organiza e faz essa sua lista de tarefas. E baseado no contexto de que os nossos antepassados utilizavam lista de tarefas, ou pelo menos nossos antepassados mais recentes utilizavam a lista de tarefas que fazem parte aí da gestão do tempo 1.0, eles utilizavam as listas por ver a importância de anotar
Por quais motivos você deveria fazer uma lista de tarefas? Porque às vezes você que está assistindo esse episódio, talvez você esteja meio assim, olha, eu quero despertar meu lado produtivo, Vitor, mas eu não estou convencido ainda se realmente criar uma lista de tarefas é para mim. Eu devo fazer isso no meu dia a dia, tá certo? Ou talvez você até queira criar uma lista de tarefas, mas você vai se sentir mais motivado se eu compartilhar com você por que você deveria criar uma lista de tarefas. Primeiramente, e lembrando que não é só criar uma lista de tarefas, né? É criar uma lista de tarefas que vai te ajudar a despertar o seu lado produtivo. Ou seja, você usar o tempo a seu favor, utilizando uma lista de tarefas. Mas por que criar uma lista de tarefas? Primeiro de tudo, então vou te dar aqui 3 razões do porquê que você deveria criar uma lista ou utilizar uma lista de tarefas. A primeira razão pela qual você deveria utilizar uma lista de tarefas é porque, tendo uma lista, você vai reduzir preocupações. Muitas pessoas, elas, ao invés de anotar ou escrever ou montar uma lista de tarefas sobre o que elas vão fazer, elas costumam guardar as informações sobre o que elas vão fazer na mente delas. E as chances de que elas esqueçam é muito grande. Então, às vezes elas tinham um compromisso marcado e aí elas acabaram esquecendo por não anotar, por não ter uma lista. Ou às vezes aconteceu algum imprevisto e ela precisou mudar alguma tarefa, mas ela esqueceu também e aí... E fora esse esquecimento, junto com esse esquecimento também vem a preocupação, que é o nosso foco aqui, certo? A pessoa, ela vai se deitar à noite, né, para poder dormir, para conseguir acordar pela manhã aí com energia, para poder realizar os projetos dela do dia. E a pessoa, ela vai dormir, mas ela vai dormir preocupada. Então, gera aquela ansiedade, gera toda aquela alteração fisiológica, né? Aquela dificuldade para poder dormir devido ao excesso de pensamentos que a pessoa tem sobre o que eu vou fazer no dia seguinte, o que eu vou realizar no dia seguinte. Agora, se a pessoa tivesse uma lista de tarefas, com certeza ela não teria esse tipo de preocupação sobre o que eu vou fazer no dia seguinte. Porque ela já organizou a lista de tarefas dela, no dia seguinte é só executar essa lista. Então ela reduziria não só as preocupações, a ansiedade, mas também o estresse no dia seguinte por simplesmente utilizar uma lista de tarefas. Então, o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas têm preocupação é pelo fato delas não terem uma lista de tarefas. É claro que não ter uma lista de tarefas não é o único motivo pelo qual as pessoas estão preocupadas, mas é um dos motivos, tá ok? O segundo motivo pelo qual você deveria criar uma lista de tarefas e usar uma lista de tarefas no seu dia é realmente para você ter um maior controle do seu tempo, ou pelo menos ter uma sensação de controle em relação ao seu tempo. Quando você monta uma lista de tarefas e você anota ali todas as tarefas, os compromissos, os projetos que você pretende realizar no seu dia e você utiliza a lista de tarefas como base, como fundamento para poder realizar essas tarefas, você tem uma sensação de controle, porque o dia não simplesmente ele acontece porque você escreveu o jeito que ele vai acontecer. Então tem uma diferença. Então quando você escreve, quando você anota, quando você monta a sua lista de tarefas, você tem uma sensação de controle em relação ao seu tempo, em relação ao seu dia, em relação aos compromissos, em relação aos projetos. É claro que os imprevistos, eles
podem, assim como eles vão acontecer no seu dia a dia, mas mesmo assim você pode voltar e se concentrar no fundamento. E o fundamento é as tarefas que você anotou na sua lista de tarefas. Mesmo que às vezes alguma pessoa desmarque um compromisso com você, mesmo assim você pode olhar para a sua lista e falar: qual é o próximo compromisso? Porque se a pessoa desmarcou comigo, o que eu posso fazer? Qual a próxima tarefa aqui da minha lista? E assim você tem uma maior sensação de controle do que simplesmente deixar a vida te levar, né? Ou seja, começar a pensar: a tarefa que aparecer aí eu faço. E aí, às vezes, por você pensar, ou pelas pessoas pensarem: as tarefas que aparecerem aí no meu dia eu vou realizando. E ela não consegue compreender quais são as tarefas que são mais importantes para ela poder trabalhar e assim ir em direção aos projetos dela. O terceiro motivo pelo qual... Então vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo pelo qual você deveria montar uma lista de tarefas, criar uma lista de tarefas e executar ela, é para você poder ter mais energia. E aqui, quando eu falo de energia, eu estou falando de energia tanto orgânica quanto mental. Então, como ter mais disposição física para realizar as atividades, e eu também estou falando de energia mental, como ter mais motivação para fazer o que você quer fazer. E nesse tipo de contexto, é importante você criar uma lista de tarefas. E por que criar uma lista de tarefas vai te fazer ter mais energia? Pelo seguinte motivo: quando você cria uma lista de tarefas, você não tem que ficar pensando sobre o que eu vou fazer. Então, muitas pessoas gastam energia durante o dia a dia delas quando elas vão tomar decisão. E tomar decisão é comprovado que gasta energia. Então, se eu decido, ou eu vou lavar o carro, ou eu vou escrever esse relatório, e eu fico nesse jogo, ou eu lavo o carro, ou eu faço esse projeto, ou eu faço esse outro projeto, ou eu faço essa reunião, ou eu desmarco o dentista. Então, a pessoa fica nesse jogo do eu faço ou eu não faço, ali ela gasta energia. E claro, além de gastar energia, ela também vai gastar tempo nessa tomada de decisão, porque ao invés dela estar gastando energia ali e tempo, ela poderia estar executando determinada tarefa ou determinado projeto. Se ela tivesse uma lista, ela só olharia: olha, eu tenho que fazer isso, ela pega e ela executa. Então, pessoal, esses são alguns motivos. Existem vários outros motivos pelos quais você deveria criar uma lista de tarefas. Mas, vamos responder agora a pergunta, né? A gente respondeu como criar uma lista, por que criar uma lista de tarefas, e é bem provável que você tenha muito mais clareza agora. E por falar na clareza, como criar a sua lista de tarefas para você despertar o seu lado produtivo. Bom, é bem provável que você utilize uma lista de compras, não é verdade? Muitas pessoas, quando elas vão ao supermercado, elas montam em casa primeiro uma lista de compras, certo? Olha, eu tenho que comprar arroz, tenho que comprar feijão, tenho que comprar macarrão, eu tenho que comprar um condicionador novo, eu tenho que comprar pasta de dente. Então a pessoa vai anotando tudo o que ela precisa comprar no supermercado para a casa dela. Porque se ela não anotar, o que acontece? É bem provável que ela vá esquecer. E ter uma lista de compras também vai otimizar o tempo dela. Então ela não precisa estar no supermercado pensando: olha, o que eu realmente tenho que comprar mesmo? Ali, quando ela tem uma lista, ela já pega e economiza energia e economiza tempo dessa pessoa também. Então, similar à lista de compras, a lista de tarefas é a mesma situação. E agora, para te ajudar a montar a sua lista de tarefas,
eu vou compartilhar com você aqui algumas formas de você criar essa sua lista, tá ok? Mas antes de você criar a sua lista de tarefas, tem uma preparação antes, galera. Primeiro de tudo, você precisa ter clareza em relação à sua lista de tarefas. Ou seja, é você saber o porquê que você tem que fazer determinada atividade. E muitas vezes a pessoa ela não tem essa clareza sobre por que fazer determinada atividade. O dia a dia dela simplesmente acontece, talvez ela gasta tempo estando com pessoas que às vezes não geram o menor valor para a vida dela, não acrescenta nada na vida dela, e ela está simplesmente gastando tempo conversando com determinadas pessoas, ao invés de realizar outros projetos, estar com outras pessoas ou realizar outros compromissos. Então, para isso, tudo começa com a clareza. E o que seria clareza? Clareza é você saber aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. Então, a lista de tarefas ela faz parte da clareza. Ou seja, a lista das tarefas é o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Mas vamos começar então com o primeiro passo da clareza, que é você saber o que você quer. Porque você compreende, né? Se você não souber por que você vai realizar as tarefas, talvez você não tenha tanta motivação assim para poder realizar as tarefas. Então, antes de mais nada, por que realizar as tarefas? E quando eu falo tarefas, gente, aqui a gente está falando de tarefas, né? Uma lista de tarefas. Mas essa lista de tarefas podem ter hábitos que você deseja construir ou que você já está construindo, é importante você anotar na sua lista de tarefas. Vão ter também atividades, como por exemplo jogar bola, talvez, se você se interessa por esse tipo de esporte ou outros esportes. Tarefa em si, né? Projetos, compromissos, né? Ir ao dentista é um compromisso, uma tarefa pode ser algo do seu dia a dia, mas enfim, eu falo lista de tarefas, mas reúne todos esses aspectos. Mas, primeiro de tudo, aonde você quer chegar? Ou seja, quais são os seus objetivos, qual que é o seu propósito? Então é importante você definir os seus objetivos, ou mais especificamente você definir as suas metas. O que você quer alcançar? E aí na sua meta é importante você realmente pegar um caderno agora, pega um caderno, pega uma caneta e escreve realmente as suas metas. Ou seja, o que você quer. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer, nossa, tantas metas que a pessoa pode desenvolver, cara. Então, vamos supor que a pessoa, ela quer comprar um carro. Essa é a meta da pessoa. Eu quero comprar um carro. É algo que ela busca para a vida dela. Ela quer comprar um carro. Então, para a pessoa poder comprar um carro, ela vai precisar de recurso financeiro. Mas aí você pode escrever essa meta, comprar um carro. Então, isso já dá para a pessoa um guia sobre o que ela quer. Então, ela quer comprar um carro. Para a pessoa poder comprar um carro, só que comprar um carro ainda é um pouco subjetivo. É claro, mas a gente pode tornar mais claro ainda. Que tipo de carro você quer comprar? Né? Que tipo de carro você quer comprar? E aí, isso especifica um pouco mais. A pessoa já tem um pouco a clareza. Olha, eu quero comprar um carro, mas eu quero comprar um Corolla. Né? E aí a pessoa começa a pesquisar. Olha, é um carro que, por ver se cabe no meu orçamento, né? Para eu poder... Isso. Aí ela vai começando a pesquisar sobre o carro, adquirir conhecimento sobre o carro. Mais especificamente, o carro que ela quer. E eu trouxe o exemplo da pessoa que quer comprar um carro, mas esse exemplo de meta pode ser utilizado para outros contextos. A pessoa quer emagrecer, por exemplo, emagrecer 10 quilos. A pessoa quer ter um faturamento financeiro, um faturamento de, por exemplo, 5 mil reais. Esse é o faturamento que ela gostaria de ter, ou seja, específico. A pessoa quer criar o hábito de ler. Mais especificamente, ela quer ler um capítulo de livro por dia. A pessoa, ela quer entregar o TCC dela, ou seja, o projeto de conclusão de curso dela. E aí ela faz isso. Projeto de conclusão de curso, isso já é específico.
A pessoa quer encontrar um emprego, ou seja, ela quer trabalhar de vendedor em uma organização, por exemplo, é um emprego específico que essa pessoa deseja aí para a vida dela. Então esses são alguns exemplos de meta que as pessoas desejam alcançar. É importante que você não defina mais de 3 metas, tá ok, galera? Defina no mínimo 3 metas, tá? Não, você pode definir uma meta, mas no máximo 3 metas. Porque às vezes a pessoa define várias e várias metas e a nossa energia ela é limitada, né? A nossa energia não é infinita, né? E a gente precisa priorizar os projetos que são mais importantes para nós, né? Então, baseado nisso, você já tem clareza sobre a sua meta. É isso que eu quero. É isso que eu busco para a minha vida. E aí, baseado nisso, agora a gente pode montar a lista de tarefas. Tá ok? Então, reflita com calma em relação às suas metas, o que você busca, inclusive quando você estiver anotando as tarefas, por que, né, de definir essas tarefas, esses projetos. É claro, gente, que nem todas as tarefas que você definir vão estar relacionadas com a meta que você deseja atingir, certo? Às vezes, uma tarefa que você vai realizar vai ser para fazer uma outra pessoa feliz. E se couber sim na sua rotina fazer isso, e se isso vai fazer bem para você também, anote isso, tá certo? Então, a lista de tarefas ela não é perfeita, e ela não tem que ser perfeita, inclusive muitos imprevistos vão acontecer ao longo desse caminho. Então vamos lá, como criar a sua lista de tarefas? Baseado na sua meta, baseado também no que você valoriza na vida, no que é importante para você, agora você vai para um espaço para criar sua lista de tarefas, certo? Então, que espaço é esse, Vitor? Esse espaço pode ser um caderno físico, pode ser um bloco de notas no seu celular, pode ser uma planilha no Excel ou no Google Planilhas, pode ser você abrir um documento, seja o Word ou o Google Docs. O fato é que você vai precisar de um espaço para você criar sua lista de tarefas. Tem pessoas que preferem papel e caneta, certo? Uma folha de papel A4 e uma caneta, ou um caderno e uma caneta. Talvez você já tenha um caderninho aí onde você anota realmente a sua lista de compras, você pode anotar também sua lista de tarefas, se você gosta de caderno físico. Mas o mais importante é ter esse espaço para poder escrever e montar sua lista de tarefas. Por que eu preciso anotar e escrever? Para você organizar suas ideias, né? Organizar realmente as suas tarefas. Agora que você tem o seu espaço, e eu vou utilizar aqui como exemplo um bloco de notas, tá ok? Eu uso o Google Keep, também tem o Evernote, tem vários blocos de notas, muitos aparelhos já vêm com bloco de notas e você também pode utilizar se você prefere equipamentos tecnológicos que gosta de bloco de notas, existem várias opções aí. Definiu o espaço, Vitor, e agora? Agora que você definiu o espaço, a gente vai fazer a captação das tarefas. O que eu tenho para fazer no dia? E que horário que você vai fazer sua captação de tarefas? Você vai fazer isso antes de dormir. Então, antes de dormir, você vai organizar suas tarefas do dia seguinte. Por que eu vou fazer isso antes de dormir? Para que quando você acorde pela manhã, você não tenha que fazer sua lista de tarefas. Quando você acordar pela manhã, você já acorda pela manhã executando o que você precisa fazer no dia seguinte. Tá ok? Então, faça sua lista de tarefas antes de dormir. E aí você vai começar a montar sua lista de tarefas pela captação. E o que seria a captação? Você vai anotar todas as tarefas, compromissos, projetos, atividades que você quer realizar no seu dia. Tudo que você quer realizar no seu dia, você vai anotar nessa sua lista de tarefas. E pode ser coisas boas, pode ser coisas, né, que você quer realizar, que você às vezes está procrastinando um tempo para poder realizar. Anota tudo nessa sua lista de tarefas que você quer realizar no dia. Então por exemplo, jogar bola, eu quero jogar bola, anota isso.
eu tenho que ir no dentista, anota isso, anota o horário que você tem que ir no dentista. Eu tenho que escrever um relatório, anota isso. Eu tenho que lavar o carro, anota isso. Eu tenho que buscar meus filhos na escola, anota isso. A minha empregada vai faltar, eu mesmo vou ter que fazer o meu almoço, anota isso na agenda. Eu tenho que passear com o meu cachorro, anota isso na agenda. Eu tenho que preencher uma planilha de Excel, anota isso. Eu tenho uma reunião com a equipe de marketing da minha organização, anota isso. Então, anota tudo nessa parte da captação. O objetivo aqui não é você organizar, o objetivo aqui é você anotar, é tirar da cabeça. Isso é muito importante. Que só você tirar da sua cabeça, você já vai reduzir as preocupações, o estresse, e isso vai te ajudar também para que você se lembre. Quando você anota, a chance de você esquecer algo é muito menor. Então, uma vez que você anotou e captou todas essas informações, agora chegou o momento de você ir para o próximo passo, que é a organização. Agora você vai organizar essas tarefas e essas atividades que você anotou aí na sua lista de tarefas. Tá, Vitor, mas como assim? Como é que eu vou organizar? Para isso, você vai utilizar alguns critérios. Ou o mais famoso deles é a priorização, que é um princípio que eu já compartilhei com vocês aí em vários episódios, mas eu vou mencionar ele aqui, que é você organizar a sua lista de tarefas em uma ordem de prioridade. Ou seja, você vai fazer primeiro aquilo que é importante. Então, por exemplo, você quer criar o hábito de correr. Correr é algo que para você é muito importante, que você não vai abrir mão, porque é uma forma de você cuidar da sua saúde, de você ter energia, de você ter clareza mental. Então você pode definir como a primeira atividade correr, por exemplo. E aí você vai estruturando o seu dia baseado no princípio do que é importante. Faça primeiro o que é importante e você vai estruturando o seu dia dessa forma. Aí você vai definir o horário e na frente do horário você vai colocar a tarefa que você vai realizar. Tá ok? Isso é muito importante. É claro que compromissos, gente, como por exemplo ir ao dentista, como por exemplo ir ao médico, ir ao nutricionista, ir a uma reunião, é algo que às vezes você não tem controle, certo? É algo que outra pessoa decidiu e que é importante para você ir, certo? Ir a um profissional ou ir nessa reunião. Então, baseado nisso, você vai priorizar também, certo? Agora, tem outras tarefas do seu dia que você tem uma flexibilidade maior, né? Você tem um maior controle para você escolher fazer ou não fazer, tá certo? Então, você vai organizando essas informações numa ordem de prioridade, definindo o horário que você vai fazer e organizando aí, utilizando o que é mais importante em prol das suas metas, em prol dos seus objetivos e o que é que você valoriza na vida. Além de você priorizar, você pode também, dependendo da sua lista, organizar as suas tarefas em bloco. O que seria você organizar as suas tarefas em bloco? Existem tarefas que elas são parecidas, como por exemplo, gravar vídeo. Gravar vídeo é algo parecido e a pessoa às vezes quer gravar 7 vídeos. E ela quer gravar um vídeo por dia. Por que não tirar um período do seu dia para poder gravar todos esses vídeos, ao invés de gravar um vídeo todos os dias? Já que a pessoa vai montar uma câmera, checar a luz, trocar de roupa e tal, para poder gravar, por que não gravar todos os vídeos que ela vai publicar ao longo da semana, ou até mesmo do mês, talvez? Então, procure fazer as suas tarefas em bloco. Claro, nem todas as tarefas é possível, mas as que forem possíveis, procura fazer elas em bloco. Uma outra proposta para vocês é utilizar a regra do 30 minutos. Entre um compromisso e outro, entre uma tarefa e outra, se dê 30 minutos.
Como assim, me dar 30 minutos? Se dê 30 minutos, por quê? Porque é o seguinte, vamos imaginar que você gasta 2 horas para poder realizar uma tarefa, como por exemplo, escrever um relatório. Você gasta 2 horas para poder realizar essa tarefa. Só que imprevistos acontecem e às vezes você pode gastar mais de 2 horas para poder realizar essa tarefa. Então, ao invés de se dar 2 horas para poder realizar essa tarefa e logo depois dessa tarefa já marcar outro compromisso, se dê 30 minutos. Então, ao invés de se dar 2 horas, se dê 2 horas e 30 minutos. Então, se você sabe que uma tarefa vai gastar 1 hora, se dê 1 hora e 30 minutos. Se uma tarefa vai gastar meia hora, se dê 1 hora. Então, sempre se dê 30 minutos a mais para poder realizar uma tarefa, porque dessa forma você vai conseguir ter uma maior flexibilidade em relação ao seu tempo. E depois depois de tudo isso, agora você vai executar a sua lista de tarefas no seu dia. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo que nós tenhamos cumprido aqui a sua expectativa em relação a esse tema proposto. Me conta aí se você vai implementar uma lista no seu dia a dia. E eu te vejo do outro lado. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.